Estão vendo o compartilhamento da tela? Sim. Beleza, então vamos. Então vamos começar. Então hoje nós vamos ver fotossíntese. Eu particularmente, eu acho que é o tema que eu mais gosto dentro da fisiologia vegetal é a fotossíntese, né? É, realmente ela vem toda uma função dentro até da nossa vida, porque é a partir dela que nós conseguimos todas essa sobrevivência, né? Então, toda a vida na Terra vai depender da energia proveniente do Sol. Ah, mas é só energia? Não, é essa energia que é transformada em moléculas orgânicas, no qual nós vamos estar consumindo, tá? E aí, a fotossíntese é o quê? Síntese do quê? De moléculas orgânicas utilizando a luz. Lógico que não é só a luz, né? A gente vai usar o CO2, o gás carbônico, água e luz, os nutrientes que vão fazer parte aí das estruturas, dos processos, das enzimas, de todo o aparato aí que faz parte do processo fotossintético, e depois nós vamos ter aí a formação da molécula orgânica. Aqui eu coloquei como se fosse, às vezes eu chamo de carboidrato, às vezes eu chamo de sacarose, então no final é uma molécula orgânica, tá? Então é essa o princípio. Embora o final, a primeira molécula formada é uma triose fosfato, tá? Então aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente que a molécula formada primeiro no processo em si é a triose fosfato, mas geralmente o pessoal usa fotoassimilados, que são produtos oriundos da fotossíntese, não tem problema, tá? E aí vai liberar o que? O oxigênio. Então a gente tem liberação de oxigênio. Então a fotossíntese ela é considerada um processo primário, ou seja, é a base de toda uma cadeia em que vai fornecer energia para as plantas. Vai ser somente para as plantas? Não, a partir dela, das plantas, aí vem as cadeias produtivas que vão utilizar dessa energia, né, para a gente estar hoje vivo, né? Então, e aí teve uma época que acho que há uns deixa eu me localizar, assim, há uns 20 anos atrás, não, menos, há uns 16, 17 anos atrás, que tinha um povo que falava que fazia fotossíntese. Mas olha que coisa, né? Fazer fotossíntese, né? Então ele ficava lá no sol e fazia fotossíntese. A única coisa que, que a gente fazia era quando enchia a cara, né? Enchia a cara, ficava lá todos catatônicos lá no sol, tomando um sol. Na minha época não tinha tereré, porque eu estudei em Botucatu, era frio pra caramba, né? Então a gente ficava no sol se esquentando, né? E aí vocês não, vocês ficam na sombra tomando um tereré para passar a ressaca, né? Ninguém faz fotossíntese, não tem jeito, ainda não chegamos nesse nível, tá? Ninguém tá verdinho ainda com cloroplastos dentro das células. Tinha cloroplasto na pele, era isso? Olha, diziam que fazia fotossíntese, parece que na época parece que passou até no Fantástico, umas coisas assim, que não comia nada. Mas, gente, é assim, umas coisas assim, conversa para boi dormir, né? Tem, é, o, Tem cada uma que você fala assim, não é inacreditável como o ser humano consegue contar cada coisa, né? Mas aí a gente finge que faz cara de burra, tá? Cara de burra e finge que acreditou, tá? Então se falar para mim, eu faço fotossíntese. Ô, cara, que legal, só falta tá verde, né? E não é incrível Hulk, nem virou Popeye, que o Popeye é do meu tempo. E aí, só que quando nós estamos falando em planta,
né? Nós vamos ter a fotossíntese, que vai pegar essa molécula aqui, que é uma molécula inorgânica, que seria o CO2, a água e os minerais, e vai transformar numa molécula orgânica. O que caracteriza a molécula orgânica? Uma cadeia de carbono, tá? E essa cadeia de carbono, o que tem nessas cadeias de carbono? Aquela que vai querer desenhar já no começo, né? Mas vamos desenhar. Eu quero desenhar. Vamos. Aí, o que tem essas cadeias de carbono? Cadê? Aqui, pera aí. Então, nós vamos ter o quê? Aqui, geralmente a gente tem a primeira molécula formada, é a triose fosfato, tá? Triose P. O que tem essas moléculas? Elas têm uma cadeia de carbono, que é uma molécula orgânica. A sacarose seria o quê? 6 carbonos, tá? Então, depende aí de cada molécula. O que eu quero falar é o quê? Que essa ligação que tem aqui, essas ligações, ó, o que tem aqui nessas ligações? Energia, né? Então, essas ligações são ligações que produzem energia. E aí eu tenho o quê? Eu tenho a fotossíntese produzindo essas moléculas de carbono, tá? Aqui faltou um acento. E quem vai usar essa energia? A planta usa também essa energia. Como? No processo de respiração, tá? Respiração. E aí, no processo de respiração, nós vamos ter o quê? Calma que parou, travou ali. Aí. No processo de respiração, nós vamos fazer o quê? Mudar de cor aqui. Vamos, neném. Vai fazer com a mesma cor. Nós vamos quebrar essas, é, essas ligações e vai fornecer o que? Energia. Energia na forma de ATP, NADPH, aí depende de como que é essa energia, de NAD, FAD, eu falei NADPH, é NAD só, tá? Desculpa. Então, essa é o que ocorre na respiração. Então, quebra e utiliza essa energia. Nós fazemos o processo de respiração, tá? Só que nós não produzimos as nossas moléculas orgânicas. Nós precisamos consumir essa energia para realmente ocorrer os processos de respiração, de quebra dessas moléculas orgânicas para manutenção do nosso metabolismo, tá? E a planta não. A planta, ela produz toda a energia, né, que ela vai estar consumindo, tá bom? Agora eu também não quero mudar de cor mais, que agora eu já falei. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão me falando, tá? Então, esse gráfico aqui, ele mostra o que eu falei. Onde que vai ocorrer esse processo? Lá nos cloroplastos, né, de fotossíntese. Então, eu tinha o quê? Uma baixa energia, ou seja, eu tinha um monte de molécula de CO2 que tinha uma baixa energia, eu utilizei esse CO2, produzi uma molécula orgânica aqui, que tem o quê? Uma alta energia. Isso aqui é fotossíntese. Aí, quem que quebra essa molécula para utilizar essa energia? Mitocôndria, processo respiratório. Então, tem o quê?
uma molécula com alta energia, eu quebro essa molécula, libero essas outras moléculas energéticas, ATP, aqui é o NAD, né, o NADH, tá? E vai ser utilizado isso aqui no metabolismo da planta, tá bom? Então, é isso que acontece. Então, a gente tem o quê? Uma relação muito direta entre a fotossíntese e a respiração. Lógico que nós vamos ver, algumas estruturas são especializadas no processo fotossintético, que é o caso das folhas, né? Que são estruturas especializadas na fotossíntese. Nossa, acho que eu estava gritando. Desculpa. Eu me empolgo. E aí, nós vamos começar em si no processo fotossintético, e aí nós vamos dividir a fotossíntese simploriamente em duas etapas. A etapa fotoquímica, e a etapa bioquímica, né? Aqui, a chata que eu sou, né? Aqui é aquilo que o pessoal lá no ensino médio ensinou para vocês, que é a fase clara e a fase escura. Detesto isso, tá? Detesto esse nome fase clara, fase escura. Minha filha aprendeu isso e por que que já não aprende desse jeito? Até por que que eu não gosto? Eu vou explicar. Por quê? Porque na tal fase clara, eles chamam de fase clara porque tem luz, precisa de luz. Na fase escura, precisa de luz também, mas indiretamente. Então, são processos dependentes de luz, tá? Então, por isso que eu não gosto desse fase clara e fase escura, porque a fase escura também é dependente de luz. Ela não utiliza a luz diretamente, mas ela são várias etapas que nós vamos ver dependente de luz, tá? Então não é uma etapa que lá no escurinho vai ocorrer, não. Ela precisa de luz também, tá? Então, assim, uma terminologia certa seria Você, seria então, fase alto nível de faz, luminescência e outra com faz baixo. usa esse, etapa fotoquímica, ou seja, a etapa em que eu vou ter a transformação química, Isso, é, é uma transformação da energia luminosa em energia química, por isso fotoquímica, e a etapa bioquímica, que é a utilização do CO2 aqui para a formação da molécula orgânica. Então, vamos ver assim, de forma geral, onde ocorrem certo. todos esses processos. Aqui, então, na etapa fotoquímica, é aqui que vai entrar a água. Aqui na água, nós vamos chamar de fotólise de água, ou seja, a quebra da molécula de água, tá? Então, aqui entrou água. Aqui entra a luz. Aqui sim tem a incidência dos fótons que vão dar a chave de ignição. Acho que eu falei certo. Ignição para o processo fotossintético. E aqui nós vamos ter a liberação de oxigênio, tá? Nessa etapa, ela tem uma importância que ela vai produzir moléculas energéticas, ATP e NADPH. Para quê? Para essa próxima etapa. Então, uma é dependente da outra, tá? Então, na etapa bioquímica, aqui vai entrar o CO2, tá? E vai sair a molécula orgânica, que aqui está escrito como carboidrato. Eu falei para vocês, tem lugar que está carboidrato, tem lugar que está sacarose, tem lugar que está triose fosfato, é a molécula orgânica, que é o final do processo fotossintético, tá? O que é importante aqui, olha, aqui não sei se quem já bebeu litrão sabe o que eu estou falando, né? Vai entender o que eu estou falando. O que nós temos aqui? Nós temos esse processo, é como se fosse alguma coisa que precisa de um vasilhame que é retornável, ok? Então, eu tenho o quê?
eu tenho meu vasilhame que vai encher de energia. Aí eu pego aquele recipiente e levo lá para a etapa bioquímica, desculpa. Aí libero essa energia, né? Dispenso essa energia e tem que o quê? Voltar o vasilhame vazio para encher de novo, tá? Eu, eu não consigo comprar um litrão sem um vasilhame. Ou eu pago o vasilhame, né? Lógico. Ou eu tenho que ter o vasilhame para pegar o litrão. Não tem como eu pegar aquele líquido e trazer o líquido na mão. Não tem. E é isso que acontece aqui. Ó, aqui o ADP, que é a adenosina difosfato, mais um fósforo orgânico, é o vasilhame vazio. O ATP é o vasilhame cheio. Então, para ocorrer a etapa fotoquímica, eu vou precisar do ADP e do NADP, que são os vasilhames vazios para eu encher de energia e trazer para cá, tá? Entenderam? Então, eu tenho que uma etapa dependente da outra, uma de energia e a outra dos vasilhames para eu encher de energia, porque sem o vasilhame não enche, tá? É essa aí a relação que tem dependente de uma etapa e outra, tá? Então, aqui, elas são interdependentes, essas etapas. A etapa fotoquímica vai ser responsável pela transformação da energia solar em energia química. São reações dependentes diretamente da luz, ou seja, a luz ali ela faz parte do processo, tá? Já aqui na etapa bioquímica, geralmente as reações são dependentes de luz em função das atividades enzimáticas. Então, uma enzima que eu tenho, ela vai ser ativa com a presença da luz, tá? E aqui, etapa bioquímica, as reações enzimáticas de fixação do CO2 e síntese do carboidrato, movida pelo ATP e o NADPH, que são o quê? As moléculas energéticas, lá o vasilhame cheio de energia para ela utilizar, tá? E aí, todo esse carboidrato, mais os sais inorgânicos, né? Eles vão ser utilizados para quê? Para a biossíntese de outras moléculas orgânicas, aminoácidos, lipídios, pigmentos, celulose, proteína, ácido nucleico, hormônios, que vai ser utilizado para a estrutura e o metabolismo da planta, para o crescimento e desenvolvimento, né? Então, tudo isso vai depender aí dessa formação dessa molécula energética, né? Então, essa figurinha aqui, só eu vou falar bem rápido, porque lá no final ela vai ficar muito mais clara para a gente, tá? Então, o que, que eu vou explicar aqui? Isso aqui é etapa fotoquímica, ó. Isso aqui é etapa fotoquímica. E isso aqui vai ser etapa bioquímica, tá? Então, a partir desse carboidrato que foi formado aqui, nós vamos ter o quê? A biossíntese de outras substâncias, mais a formação de biomassa, ou seja, massa, né, estrutura e crescimento e desenvolvimento, tá bom? Então, é isso que aqui é a etapa fotoquímica e a etapa bioquímica aqui, tá bom? Agora nós vamos ver a estrutura da máquina fotossintética, onde ocorre esse processo, né? Eu falei para vocês que as folhas, elas são o quê? Elas são os locais que são locais específicos que ocorrem os processos fotossintéticos. Então, elas têm uma estrutura, né? Uma anatomia, uma morfologia já direcionada para o processo fotossintético, tá? Então, ou seja, para o recebimento de luz, né? Então, por que que elas são
planas, né? Para receber essa energia solar, tá? E aí a gente vai ter o que nós chamamos de mesófilo, que seria o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Depende muito do tipo de espécie. Isso vocês devem ter visto lá na anatomia, acho que foi anatomia que vocês viram, né? Então vai depender do tipo de espécie, como que é a estrutura exata, mas de forma geral eu tenho o quê? Um tecido de preenchimento. Nesse tecido de preenchimento, que seria os parênquimas, né? É onde nós vamos ter a maior parte, muitos cloroplastos. E nesses cloroplastos estão as clorofilas. Que são as clorofilas? São pigmentos fotossintéticos especializados na absorção de energia, tá? Então, ou seja, eles estão ali, eles são como se fossem antenas especializadas nessa absorção de energia solar. Eu posso até ficar no sol, mas eu não tenho clorofila, tá? Eu não tenho essa estrutura que vai realmente conseguir captar essa energia e transformar numa molécula orgânica. Eu não tenho, tá? No máximo que a gente tem é que tomar um solzinho para vitamina D, né? Que é um dos precursores, né? Então é indiretamente, como é o caso da etapa da fase que eles chamam fase escura, que é a etapa bioquímica, em que indiretamente ela é dependente de luz. É por isso que a gente tem que tomar um solzinho, né? Então, aí na fotossíntese, a planta vai utilizar essa energia, vai oxidar a água, quebra essa água e libera o oxigênio. E reduz o dióxido de carbono, ou seja, junta esse dióxido de carbono e produz os compostos orgânicos, que nesse caso aqui eu coloquei açúcares, mas são os carboidratos, a sacarose é açúcar, né? A sacarose, né? Que é o que a gente tem de produto final, tá? Aí nós temos o quê? Ah, eu não falei da bainha, né? Eu pulei a bainha aqui, ó. Ah lá, se eu pulo essa bainha. Vamos explicar esta bainha. Aqui. Então, aqui que é a bainha? Eu falei para vocês que a gente tem o quê? Vamos ver desenhar. Vai eu desenhar. Tem jeito, né? Acho que se tirar a caneta e a mão não fala. Então, um corte aqui de uma célula, aqui eu vou ter a epiderme. Nossa, tá ficando bonitinho. Eu desenho, ó, aí. A epiderme, então tem células epidérmicas aqui na face superior, que seria adaxial, e na face abaxial, na inferior. Então, aqui epiderme. Aqui tem o que? Cutícula. Vamos ver se saiu cutícula. Misericórdia. 10-0, né? Vamos ver se foi. Não foi ainda.
Será que travou o trem aqui? Só porque eu quero desenhar, né? Eita, pega! O que aconteceu? Vocês estão vendo minha cara de mané? O que será? Vou até tomar uma água. Ai, olha onde foi parar o negócio aqui. Vem pra cá, ó. Pronto. E subiu. Então, aí a gente tem o quê? Os feixes vasculares, né? Que seria o xilema e o floema. Depende de como que é a estrutura anatômica de cada planta, tá? Então, eu coloquei aqui de forma aleatória. E aí, a gente tem o quê? Os tecidos de preenchimento, que são as células do mesófilo. O mesofilo, depende, tá, gente? Eu chamo de mesófilo, tem hora que eu chamo mesófilo, mesofilo, é que nem alguns nomes que eu sou ruim de guardar. Aí, nossa, que células horríveis. Aí. Então, aí a gente tem o que? As células lá que tem lá no mesófilo, tá? Feito. O que que são geralmente esse tipo de anatomia? São anatomia de plantas C3. Vamos deixar só assim, tá? A anatomia que a gente tem a epiderme, os feixes vasculares e os parênquimas, aí dependendo de cada estrutura, parênquima palissádico e lacunoso. Aí a gente tem a estrutura da planta C4. Como que é a estrutura da planta C4? A estrutura da planta C4, ela tem o quê? Ela tem aqui, tem aqui as epidermes. Opa, cada célula bonita. Só para vocês saberem, tá? Tá. Tem os feixes vasculares, xilema e o floema. Tem as células do parênquima. Até aqui tudo igual, né? Mas nós temos aqui uma coisinha diferente. Nós temos uma camada de célula que envolve o feixe vascular, tá? Essa camada de célula nós vamos chamar de bainha perivascular. Bainha em volta do feixe vascular, ou seja, uma camada de célula que vai ter uma função específica dentro, fisiológica específica dentro do processo de fotossintético. Espera que não estou conseguindo puxando. E no OBS eu estou travada. Agora destravei no OBS. Só quero ver como vai ficar esse vídeo. Ai, misericórdia. Aqui, vamos. Isso aqui é o quê? Bainha perivascular. Gente, se cair a reunião, vocês retornam no mesmo link, tá? Então, ou seja,
Tem cloroplastos. Onde vai ter cloroplasto? Vai ter cloroplasto. Aqui, nas células, aqui, nessas células do parênquima e nas células da bainha, tá? E na C4, nas plantas C3 também, tá? Tem as células. Ó, tem tudo, tá? Só para vocês se localizarem. Menos de 1 minuto, tá? Deixa eu dar o stop aqui. Então, gente, vamos retornar aí a estrutura, né? Então, nós vamos ter nessas estruturas, nesses cloroplastos, nós vamos ter várias reações que vai culminar na redução do CO2, ou seja, na utilização desse CO2 para a formação da molécula orgânica, né? E essas reações vão incluir reações nos tilacoides e as de fixação de carbono. Eu vou colocar aqui primeiro e depois eu retorno lá na anterior para eu explicar como que é aí todo o processo, tá? Então, aqui desculpa, a estrutura do cloroplasto, ou seja, é a organela responsável pelo processo fotossintético, que é específico geralmente de plantas, tem até alguns insetos que tem, hoje em dia a gente tem algumas comprovações aí que tem, tá? E esse cloroplasto, ele tem o quê? Um sistema lipoproteico, ou seja, uma estrutura de membranas, tá? Então, que nós vamos chamar de tilacoides, com lamelas, e uma matriz ou estroma, ou seja, o que é líquido, vamos dizer assim, né? Uma estrutura que não é composta por membranas, o que é fora da membrana. Então, aqui, né? Então, essa aqui é uma foto de microscopia eletrônica aqui do cloroplasto, né? Então, ele tem essas estruturas que são aí o que nós chamamos de essas estruturas lipoproteicas, que são as membranas, né? Bicamadas de fosfolipídios lipoproteicas, né? Olha lá, viu? Com proteínas embebidas. E quando nós temos esses que nós vamos chamar de tilacoides, essas membranas, tá? Então, o tilacoide do estroma aqui, tá? Quando eu tenho um conjunto de tilacoides, né? Um conjunto de tilacoides eu chamo de grânum, e um conjunto de grânum, né? Vários tilacoides de grana. Nossa, né? Para nós é importante. Quem não gosta. Então, o que é externo a essas membranas é o estroma ou matriz. Aqui, nesse caso, nós vamos ter os grãos de amido. Por que grãos de amido? Porque nós tínhamos uma molécula ou a triose fosfato, que é a molécula formada, ela que é a do final, ela pode ser transformada em sacarose ou em amido. A molécula de sacarose é uma moeda de troca. Ela caminha bem, tá? Então, eu preciso de dinheiro. Eu vou lá, ou eu tenho um cartão, ou eu vou
saco o dinheiro vivo, né, como se diz, e vou pagando as contas. O que é o amido? O amido não, o amido é uma reserva. Ele não caminha bem, então eu tenho que chegar e montar aquela estrutura onde ele vai ficar, tá? Então eu vou pegar aquele, sei lá, eu vou comprar, nem sei, nem imagino isso, né? Uma barra de ouro, tá? Então eu monto essa barra de ouro onde eu peguei o quê? O dinheiro, essa energia e coloquei nessa barra de ouro, mas eu não vou ficar andando com essa barra de ouro, ela vai ficar lá no banco, né? Que eu, sei lá, tem gente que deve ter isso, né? Que tem, como tem um que roubaram um monte de joias, né? Uns 10 anos atrás, né? E então tem gente que tem esse dinheiro, ou seja, uma estrutura que é dinheiro, mas não caminha. Não, se eu pegar um ouro e falar assim, ó, eu quero comprar, pode até alguém receber, né? Mas se eu não consigo pegar esse amido e transportar esse amido, ele não transporta. Quem transporta é essa carose, tá? Aqui, deixa eu dar um ESC aqui. E aí, aqui, o que é importante a gente entender também? Que essas estruturas dos tilacoides, elas são, ó, a membrana aqui do tilacoide, ela é, ó, tem uma estrutura oca dentro, tá? Então, essa estrutura oca, então tem para fora é matriz ou estroma e dentro nós vamos chamar de lúmen. Isso é importante, tá? Mais para frente vai ser importante para a gente, porque nós vamos ter aí reações entre o lúmen e o estroma que vão ser importantes, tá bom? E aqui, então, as membranas, as lamelas, uma membrana ligando na outra. Então, aqui, ó, a pessoa cheia de flecha, né? E se não tivesse essas flechas todas, não era eu. E aí dupla membrana envelope, que é a membrana do cloroplasto, tá? Os grãos de amido, tilacoide, conjunto de tilacoide grânum, conjunto de grânum, grana, tá? E assim a gente fecha como entende o cloroplasto, que é aqui que vai ocorrer todo o processo fotossintético, tá? Deixa. Agora eu vou voltar aqui, tá? Então, que a gente tem aqui? Que a etapa fotoquímica vai ocorrer nos tilacoides, tá? Ocorrem nas membranas internas especializadas dos cloroplastos, denominados tilacoides. Qual o que produz no final? O produto final vai ser ATP e NADPH, que é a quê? Lá as moléculas energéticas, cheia de energia, que vai ser utilizada essa energia na próxima etapa, que é a etapa bioquímica que vai ocorrer no estroma. Eu adoro desenhar, então vou fazer um desenho só para a gente não perder esse, a mania, né? Aí aqui, então a gente, opa. Então, aí, então, aqui a gente tem o cloroplasto. O cloroplasto é uma dupla membrana, né? Então, só vou fazer a dupla. Oh, sei por que que eu fui inventar de fazer essa dupla membrana, porque... Tá? Então, aqui a gente tem o quê? Nós vamos ter os tilacoides. Ó, vocês viram que eu já fiz os tilacoides meio abertinhos, né?
Então, aqui, vamos colocar só um aqui, só para a gente não dar a impressão que fica vazio, né? O que são as lamelas? As lamelas são membranas aqui que ligam um no outro, tá? Então, aqui nós vamos ter o quê? A etapa fotoquímica ocorre aqui, tá? E a etapa bioquímica no estroma, tá? Bioquímica. Depois eu assisto, eu vejo que eu escrevi errado. Fotoquímica, acertou. Entenderam? Então, a localização das duas etapas. Lembrem que essa aqui produz ATP e NAD, pH. E essa aqui volta com ADP mais fósforo inorgânico e o NAD. Opa, volta aqui. NAD P. Tá? Vamos para aqui. Ué, que eu fiz? Ah, tá. Falei, ué, eu compartilhei, por que que não foi? Então, ali, né, nós vimos onde está a localização. Então, nós temos o quê? Localização na folha, na célula, na organela, no cloroplasto, do cloroplasto no tilacoide ou no estroma. Então, nós localizamos onde ocorrem essas reações, tá? Esse nós vimos. E agora nós vamos na parte de conversão da luz em energia química, ou seja, começamos com a etapa fotoquímica, tá? Eu vou explicar um pouquinho aqui em relação à luz, o que seria a luz. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa dentro da física, né? Que acho que provavelmente se foi algum físico que sabe mais do que eu dessa parte, né? Eu sei um pouquinho só, e aí o pouquinho que eu sei, eu explico para vocês. E aí, não sei o que aconteceu. Então aí nós vamos ter o quê? Nós temos a luz solar. Essa luz é o que? Uma chuva de fótons. O que são os fótons, né? É o que? É a energia dessa luz, tá? Então, por exemplo, tem energia, os fótons, e são vários pacotes de energia. Esse pacote de energia nós vamos chamar de fótons, tá? Esses fótons, né? Eles são de diferentes frequências. Então, a luz solar tem fótons de diferentes frequências, né? A gente tem o espectro eletromagnético, que vai lá desde os raios gamas até a micro-ondas. O que é a diferença entre eles aqui, né? Então, aqui, ó, o tamanho das ondas, né? Então, aqui a gente tem o infravermelho com ondas mais longas, né? E aqui o raio-x com ondas curtas, né? Essas ondas curtas. E aí, nós temos o quê? Aqui, ó, infravermelho, ultravioleta e raio-x. Para nós, o que vai ser importante? Só aqui a luz visível, tá? Então, a luz visível vai de 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda, que para nós vai ser o que é importante dentro do processo de fotossíntese, tá? E geralmente é dentro dessa área de luz visíveis
de luz visível, desculpa, que vão ocorrer as respostas tanto de vegetais como de animais a essas luzes, tá? Esses tipos de luz. Então, aí eu falei aqui dessa resposta aos fenômenos fotobiológicos, ou seja, o que a gente tem aqui? Nós vamos chamar isso de espectro de absorção, tá? O que seria esse espectro de absorção? Eu não falei para vocês que as plantas têm uma antena que é especializada, que é a clorofila. Ela vai receber essa energia, ou seja, ela tem uma interação com a luz, tá? As minhas células não têm nenhuma estrutura que tem interação com a luz, tá? Essa interação de absorvância, tá? Ou seja, que vai ocorrer uma reação química em função disso. Lógico que aí eu nem sei, nem quero saber, porque meu cérebro não cabe essa coisa de falar dessa parte de fisiologia de humano, se queimou a pele, se não queimou e não sei o que tem que usar protetor, nem quero saber, porque nem cabe. O Tico e o Teco não cabe. Esse tem coisa que ele não permite. Essa é uma coisa que eu acredito que eu não vou estudar. Essa parte de fisiologia humana. Deixa para os médicos estudar, né? Que eles estudam tudo isso, né? Então deixa para eles. Eu vou ficar aqui só nas minhas coisas, só no meu quadradinho. E o meu quadrado, ele tem o quê? Que eu vou ter uma interação com a matéria. Para eu ter uma interação com a matéria, eu tenho que ter o quê? Alguma coisa que vai entender que vai ter uma interação, né? Então, eu tenho esses fótons, tá? Fóton é o quê? Energia solar. O que eu tenho na planta? Clorofila, temos também outros pigmentos, tá? Que nós vamos falar mais para frente, carotenoides, tal, mas agora eu vou falar só da clorofila. Clorofila, o que essa clorofila faz? Ela vai o quê? Ela tá ali, ela recebe esses fótons e ela entende esse fóton. Então, eu vou receber um fóton, eu entendi esse fóton, deu uma reação aqui. Opa, aqui. Então, veio o fóton, pá, começou o processo fotoquímico. Aí, reagiu, absorveu esse fóton, tá? Quando não tem reação, ou seja, vai cair um comprimento de onda ultravioleta aqui na minha clorofila. Veio um comprimento de onda ultravioleta. Chegou aqui, teve interação? Não tem interação, ele não responde. Ele só responde a um comprimento de onda específico. Se não teve interação, ele se dissipa. É um nada. Sabe nada? Tem coisa que é nada na vida da gente? É nada. Chegou, pá, nada, acabou. Libera para o universo. E é liberando para o universo que acontece. Tem moléculas, comprimentos de ondas, fótons que são absorvidos, que têm interação, e essa interação eu vou dar um nome, eu consigo medir essa interação. Essa interação nós vamos chamar de absorbância, tá? É a tal absorbância que a gente vê lá, que eu não sei se vocês viram na química, onde que vocês viram, mas é o quê? É essa resposta que a gente tem das moléculas, né? Dessas moléculas fotorreceptoras ou moléculas que interagem, não só fotorreceptoras, mas moléculas que interagem com aquele comprimento de onda, tá? Então, aqui, espectro de absorção, quantidade de energia luminosa captada ou absorvida por uma molécula ou substância em função do comprimento de onda. Então, ou seja, tem comprimentos de onda específico, tá? Então, ela vai reagir em um tal comprimento de onda. Eu, quando eu dou aula
presencial, eu sempre uso alguns exemplos, mas eu nem vou usar os exemplos que eu uso aqui, tá? Deixa quieto, de que eu tenho que ser mais rápida aqui. E senão vocês já cansam, né? Aí a luz, os fótons de luz visível, de 400 a 700 nanômetro, então possuem energia, que energia? Do fóton, capaz de excitar elétrons dos orbitais mais externos das moléculas que os absorvem, tá? Ou seja, lembra que eu falei? Veio um fóton, né, dentro de um comprimento de onda que ocorre uma interação. O que é essa, o que eu chamo de absorção? É o que? Esse fóton vem e ele vai alterar o quê? O elétron que está ali, né, orbitando ali em volta. Então ele vem aqui, pá. Ocorreu o quê? Uma excitação eletrônica. Ele conseguiu absorver essa energia do Sol, tá? Então essa energia de excitação eletrônica, geralmente, nós vamos ver mais para frente, é uma energia que ela tem que ser dissipada para ele mudar de sinal e de orbital, desculpa, e voltar ao nível normal. Então, há sempre a tendência ao equilíbrio. Então, se vem um fóton, alterou aquele elétron, aquela excitação eletrônica daquele elétron que estava ali orbitando ali em volta daquela, que faz parte daquela molécula ali que estava orbitando, ele tem o quê? Ou ele tem que dissipar essa energia, ou ele passa para uma outra coisa, mas ele tem o quê? Que voltar naquele equilíbrio dele, tá? Então as coisas são sempre nesse tendendo ao equilíbrio, né? E aí nós temos o quê? Essa energia dos fótons são absorvidas por moléculas especiais que são os fotorreceptores, e essa energia é transformada em excitação eletrônica. É o que eu falei. Recebeu o fóton, eu tenho os elétrons ali em volta, né, da estrutura que seria a clorofila. Ocorre uma excitação eletrônica ali, e essa excitação eletrônica, ela absorve essa energia, né? Ela absorve ou ela passa para uma outra coisa, tá? Então, esses são aqui os princípios que a gente tem de ação fotoquímica e fotobiológica da luz. Aqui o primeiro princípio é de Gottels-Draper. Nossa, que afirma que a luz só tem atividade fotoquímica se for absorvida, né, e os processos fotobiológicos envolvem moléculas fotorreceptoras ou pigmentos. Então, tem que ter alguém que vai entender, receber esse sinal, tá? Se não tem, não tem como receber. E aí, a lei de equivalência fotoquímica de Einstein-Stark estabelece que um fóton pode excitar apenas um elétron, ou seja, é um evento tudo ou nada. O que é esse tudo ou nada? Então, chegou lá. Tem um elétron lá orbitando, né? Deixa eu me localizar. O elétron lá orbitando. O elétron da clorofila. Nós estamos falando de fotossíntese, vamos falar do elétron da clorofila, tá? E tá ali, vem um comprimento de onda que não é o comprimento de onda que ele absorve. Chegou aqui. Ele vai alterar? Não vai. Ele libera para o ambiente, não fez nada com ele. Nada, 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 nada. Agora, se vem um fóton em que ele consegue ter uma interação, ele faz o quê? Ocorre o processo de excitação eletrônica. Então, ele que muda de orbital, mudou de orbital, fica o quê? Mudando de orbital. Aí vai o quê? Tem que dissipar essa energia, voltar para o nível que ele estava. Então, o que ele faz? Ou passa essa energia já para o que nós chamamos de centro de reação, que é a ignição do processo fotossintético, ou ele passa para uma outra molécula, passa para uma outra clorofila, como se fosse uma batata quente, pego essa excitação eletrônica e pá, passo para outra molécula, que no final será canalizada também no processos de reação
de ignição do processo fotossintético. Mas isso acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então, ou seja, evento tudo ou nada. Se não é compatível, não tem ação biológica nenhuma. Se é compatível, aí o nível de energia do fóton de determinado comprimento é compatível com o elétron, ocorre excitação eletrônica e ocorre reação fotoquímica, tá? Se não for, ele simplesmente ignora aquele fóton. Nem foi comigo. Beijinho no ombro e vai. Ai, gente, tem que dar risada sozinha, não tem jeito. Senão, não vai. Aqui a gente tem a molécula de clorofila e aqui eu tenho um espectro de absorção. O que é o espectro de absorção? Lembra que eu falei que tem onde ocorre a interação com essas moléculas? E aí depende do comprimento de onda desse fóton para ocorrer a interação. Tá? Se não tem uma interação naquele comprimento de onda específico, não acontece nada. Então, aqui, ó, a gente tem deixa eu aumentar um pouquinho. A clorofila A e a clorofila B. Qual a diferença da clorofila A e da clorofila B? Só aqui, ó, esse radical que é diferente. Sim, só isso. Então, a gente tem a clorofila A e a clorofila B. O resto da estrutura, né, essa cadeia de fitol e essa cabeça de magnésio aqui é a mesma, tá? Olha lá, tem nitrogênio, tem magnésio. Olha lá, por isso dos nutrientes, tá? Isso é importante, né? E aí, nessa estrutura tem o quê? Tem os tais dos elétrons lá externos, ó os elétrons. Esses pontilhados é como se fossem os elétrons que estão ali, pairando ali, ficando ali. O que faz? A hora que vem um comprimento de onda em que tem uma compatibilidade, vamos colocar aqui, 450 nanômetros, vamos imaginar. Emitir um fóton de 450 nanômetros. Tá, pá, fóton de 450 nanômetros. O que aconteceu? O elétron ocorreu um processo de excitação eletrônica, ou seja, ocorreu uma absorção disso. E como que eu meço isso? Com a absorbância, olha lá, absorbância. E que equipamento que mede a absorbância? Os espectrosfotômetros, tá? Então, essa absorbância e temos espectrosfotômetros monofeixe, né, que é um feixe só, ele só vai emitir o feixe naquele comprimento de onda, ou temos espectrosfotômetros que eles fazem como se fosse um range, né, que eles falam, né, uma varredura de feixes. Então, eles vão emitindo feixes em vários comprimentos de onda, tá? Então, geralmente, aí, né, depende do equipamento para ver o comprimento de onda. Por isso, esse tipo de gráfico, ele foi feito em um espectrofotômetro que faz o quê? Emite em vários comprimentos de onda. Então, por exemplo, emitiu a 310, 320, 330 e assim sucessivamente em cada comprimentinho de onda, ou que seja, essa emissão depende do que você queira, tá? Você pode colocar por nanômetro. Um nanômetro emitir um feixe, né? Não tem problema. E aí vai gerar o quê? Esse gráfico de absorbância. O que eu entendo aqui? Olha, que eu tenho uma faixa de absorbância. A clorofila A, ela tem esse pico de absorbância, ou seja, então próximo de 400 nanômetros e aqui próximo de 700 nanômetros, tá? Aqui quase 680, mais ou menos isso, tá? E aqui a clorofila B tem aqui um pouquinho 450 nanômetros e aqui próximo 620, mais ou menos, nanômetros. Só que é uma faixa, se eu juntar uma com outra, a gente tem uma faixa aí um pouquinho maior, porque
estão presentes as duas nas plantas, tá? Espero que aqui vocês tenham entendido. Então, que a gente tem esses comprimentos. Deixa eu só ver se aqui eu expliquei. Aqui. Opa, apertei errado. Esse aqui tem algumas moléculas de carotenoides, né? Então, o beta e o alfa-caroteno. E aqui algumas moléculas de xantofilas, tá? Que são moléculas que são responsáveis aí pelo... elas também são especializadas em receber essa energia. Mas, na verdade, quem faz o processo, quem é responsável pelo processo de ir lá e fazer a fotossíntese é a clorofila, tá? O carotenoide, as xantofilas, esses outros pigmentos, eles simplesmente vão captar essa energia, ajuda a clorofila nesse processo de receber esse monte de fóton que está chegando. Aí, mas quem vai lá fazer, então vamos dizer assim, no nível hierárquico, né, de colaboradores dentro do sistema, a clorofila é o gerente do negócio, né? E os carotenoides são os encarregados de estar recebendo essa energia. Quem vai fazer o processo é ali o gerente, né? Quem finaliza, tá? Espero que eu tenha explicado bem aqui. Então, eu falei para vocês, né, que a gente vai ter o quê? A gente tem os pigmentos que vão absorver essa clorofila. Aqui, eles colocam como se fosse um experimento, tá? Então, nesse caso, é um caso hipotético, em que eu coloco feixes monocromáticos. Então, eu só vou colocar um feixe de luz azul e luz vermelha. Por que luz azul e luz vermelha? Vamos ver aqui. Cadê? Aqui. Lembra que eu falei que a gente vai ter um primeiro pico de clorofila próximo de 420, 450 nanômetros? Então, aqui que cor que é? Azul. E depois, o outro pico das clorofilas vão ser onde? 640, 620, 640 nanômetros, que é a luz vermelha. Então, por isso que naquele experimento nós utilizamos, que é o livro, utiliza o feixe monocromático azul e vermelho, porque é onde ocorre o quê? A faixa de absorvância, de interação com a molécula. Não, se eu jogar uma luz amarela, ela não vai estar recebendo nada, tá? Não vai estar absorvendo nada daquela energia. Então, é só o azul e o vermelho. Então, aqui, por que que nós pegamos o azul e o vermelho? Aí, então, nesse modelinho que a gente usou só os feixes monocromáticos azul e vermelho, porque é onde que tem os picos de absorvância da clorofila, tá? Então, aí, os fótons, que o quê? São essa energia do Sol, impulsionam os elétrons para orbitais mais internos, que aí eles ficam num estado de excitação eletrônica, olha lá. Nós vamos chamar esse elétron de π. Então, ele fica um π excitado, né? Olha lá, π excitado. Então, o elétron que está excitado, ele fica uma fração de tempo naquele processo de excitação eletrônica. E aí, ele tem que passar como se fosse uma batata quente. Tá ali, ele recebeu aquele monte de energia, né? Então, ele está o quê? Ele está naquele processo de excitação eletrônica. Tenho que fazer. Opa, desculpa, me empolguei. Tenho que fazer o quê? Tenho que dissipar essa energia. Como que eu dissipo essa energia? Então, aqui, vamos voltar de novo lá naquela outra primeira tabela que eu quero explicar. Oh, misericórdia, não, professora. Mas eu vou explicar por quê.
Porque nessa tabelinha tem o quê? Uma informação aqui que é a energia. Então, no azul, né, no comprimento de luz azul, eu tenho uma energia aqui, ó, de 260 kJ por mol. No vermelho, eu tenho uma energia de 176 kJ por mol. Então, ou seja, a luz azul tem uma energia maior do que o comprimento de onda vermelho, tá? E isso eu vou ver onde? Eu vou ver aqui, ó. Quando eu emitir a luz, né? Eu estou emitindo a luz azul. Tem uma energia maior. Então, a hora que eu emito essa luz, ele tá, ó, isso aqui são estados de energético. Aqui é o S0, que seria o equilíbrio. Legal. Ele, é o que ele sempre vai tender ao equilíbrio. E aí, eu tenho o S1 e o S2. O azul tem uma energia maior. Então, ele pega o elétron e sobe e leva o elétron lá no S2, porque tem mais energia. É aí, o que ele faz? Ele vai tem que dissipar essa energia. Tá ali no estado de excitação eletrônica, eu passo para quê? Para o S1. Quando eu passo para o S1, eu dissipo essa energia na forma de calor. Olha lá, calor, tá? E aí o elétron ficou no S1. Vamos deixar esse elétron azul no S1 e vamos para o elétron vermelho, tá? O vermelho tem menor energia. Aí a gente faz o quê? Emite esse feixe monocromático e ele vai conseguir levar até o S1, tá? Chegou no S1, o que pode acontecer? Ele vai ter que dissipar essa energia, ele tem que voltar para o S0. Tanto o vermelho como o azul que eu tinha deixado aqui no S1. Eu que tinha deixado, ele não fica assim muito tempo, tá? E aí, como que ele volta para o S1? Ele pode perder essa energia na forma de calor, ele pode perder essa energia na forma de fluorescência, ou ele pode fazer o quê? Passar essa energia para uma outra molécula de fotorreceptora, que é o que nós chamamos de ressonância indutiva, ou seja, passa para uma outra molécula e canaliza essa energia aqui, ó, como se fosse, isso aqui são carotenoides e clorofilas, e canaliza, ou ele já direto já liga o processo da ignição do processo fotossintético e ocorre aí a reação luminosa, né? Aqui, vamos aqui. Já para o centro de reação e começa a fotólise da água e começa todo o processo até finalizar na formação de NADPH, que isso nós vamos ver todos esses detalhes. Eu quero que vocês entendam aqui, né? Então, como que é isso? Então, tem lá nas antenas, lá das membranas dos tilacoides, eu tenho o quê? Tenho as clorofilas e os carotenoides. Eles estão lá recebendo essa energia. Essa energia, ela altera os elétrons que estão lá quietinho. Ocorre uma excitação eletrônica. Ocorrendo essa excitação eletrônica, que vai ser onde? Onde são os picos de absorção da luz visível? Próximo do azul e próximo do vermelho. O azul tem mais energia, sobe mais, mas ele dissipa na forma de calor e fica no mesmo nível que o vermelho conseguiu chegar. Tanto o vermelho quanto o azul, ele pode voltar no nível básico ou base de energia na forma perdendo essa energia na forma de calor ou fluorescência, ou ele pode iniciar o processo fotossintético, ou passando essa energia para uma outra molécula de fotorreceptora, ou passando, já iniciando o processo de fotólise da água, tá? A ignição do processo fotossintético. Gente, aí, se
Se cair, vocês voltem, tá? Porque eu quero pra gente finalizar pelo menos essa partezinha, tá? E aí, então, de S2 para S1, dissipa na forma de calor. Lembra que eu falei que ele fica um tempo, né, de excitação eletrônica? 10 a menos 12 segundos. E depois esse calor é dissipado. De S1 para S0, que tanto faz ser um elétron excitado por uma luz azul ou um elétron excitado por uma luz vermelha. Sim. Tá. E aí, então, para finalizar, então eu meço, desculpa, de S1 para S0, né? Aqui, ó, de S1 para S0, para o nível básico, que ele tá ali tranquilo e favorável, né? Então ele fica ali naquele lugarzinho, que é o que ele quer, na tranquilidade, né? Ele faz o quê? Ou ele perde na forma de calor, ou perde na forma de fluorescência, ou ele vai ocorrer o processo de ressonância indutiva, que é energia de excitação de uma molécula é transferida para a molécula vizinha, assim sucessivamente através dos complexos de captação de luz. Quem são os complexos de captação de luz? Clorofila A, clorofila B e os carotenoides, tá? Então, esses são os complexos de captação de luz. Ou inicia o processo direto de fotossintético. Então, a reação fotoquímica. O elétron excitado é doado a uma molécula receptora. Quem é essa molécula receptora? É a água, né? Então, ocorre o processo de fotólise da água, que é o evento primário aí da fotossíntese, tá? Então, só complementando aqui, a gente tem que alguns equipamentos que medem o processo de fotossíntese, sabe o que eles vão medir? A fluorescência, tá? Então, ou seja, o que não foi, ele mediu fluorescência e indiretamente ele mede o que foi ocorreu de fotossíntese, porque eliminou a fluorescência, provavelmente tem uma eliminação aqui do efeito do calor, e aí o que sobrou foi o que ocorreu o processo de fotossíntese, né? Então, alguns equipamentos chamam fluorômetro, e esse fluorômetro mede fotossíntese, tá? Tem um professor da UEMS, que ele dava a disciplina de fisiologia na pós, lá bem no comecinho, que é da biologia, o professor Etenaldo Felipe, que tem um fluorômetro e inclusive ele teve alguns orientados aqui que utilizaram esse fluorômetro. Mas é o equipamento que geralmente, indiretamente, a gente pode estar medindo a fotossíntese. Gente, o pró aqui, ó, eu vou deixar para amanhã, que a gente vai começar realmente no processo fotossintético, tá?